mas a visão que Deus gera no nosso espírito, na nossa mente, essa visão de Deus dentro da alma, do espírito do ser humano. E quanto mais você é contagiado por essa visão, mais você entende o propósito de Deus para a sua vida. E esse propósito vai se agigantando mediante você vai para a oração, para a palavra, para a meditação, e você vai caminhando em direção a esse propósito, a esse chamado, a essa visão. E isso vai se agigantando dentro de você, vai se tornando maior do que você. Muito poderoso dentro da alma. Uma pessoa que descobriu o grande propósito de Deus para a vida dela é ser a maior riqueza, o maior tesouro. Todos nós viemos a esse mundo para um grande propósito, para uma grande missão. Estar perdido nesse mundo não é só uma pessoa que não conhece a Deus, mas uma pessoa que não descobriu a sua missão, seu chamado, seu propósito, sua missão para esse tempo, para essa hora. Compreenda, entenda que Deus tem um grande chamado para você, um grande propósito para você. Paulo diz: coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiram ao coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. É muito poderoso o propósito de Deus quando ele é desvendado nos nossos olhos, na nossa mente, na nossa cognição. Isso é impregnado na nossa alma, no nosso ser, no nosso espírito, na nossa mentalidade, no nosso dia a dia. O que o ser humano precisa é entender, enxergar, detectar o grande propósito, porque quando você entende o grande propósito, a visão, a iluminação do propósito é um verdadeiro eliminador de dores. Às vezes você passou por uma rejeição, por um trauma, por uma perda, mas Deus estava aí te moldando, te preparando. Talvez como aconteceu comigo na minha infância, meus pais foram embora da minha vida. A Bíblia diz que Deus faz a ferida, mas Ele mesmo sara, para que possamos estar na sua presença. Então, quando você entende que Deus fez a ferida para Ele fazer você crescer, amadurecer, e transforma isso em ferramenta de trabalho para você ser bênção para outras pessoas, essa dor deixa de ser dor e passa a ser propósito, passa a ser compreensão, passa a ser entendimento. O que o ser humano precisa na terra é compreender o grande propósito de Deus, o tesouro de Deus dentro de você. É essa semente chamada propósito. Depois que eu entendi isso, o Espírito começou me levando às nações, o Espírito começou me levando às grandes missões mundiais, me dando estratégias, me dando revelação, me dando insights de sabedoria para me lidar com as nações. É o que vai acontecer com você. Então somente aceite o propósito, compreenda o propósito. E quem é Abraão Silva, o mentor do meu propósito? O Espírito Santo. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. É o que Paulo diz: o maior mentor do seu propósito, que vai te iluminar, que vai fazer você enxergar esse grande propósito, esse chamado de Deus para você, é o Espírito Santo. Então seja íntimo do Espírito Santo. Esse é o grande segredo.